Eu liguei para as 100, consegui 6 entrevistas em São Paulo. Então essa que é meu hunting mais forte de início de carreira foi esse. E com o Você ligou para 100 empresas da 100 lista. empresas, consegui 6 entrevistas. Foi essa a minha devolução. Mas assim, eu fui incansável. Não atendia, eu retornava e foco. E meu speech, eu brinco que eu era praticamente uma central de atendimento. Eu tinha um script pronto, assim, rápido, que tinha que durar X segundos. O especial Mulheres Executivas do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento a clientes e experiência do cliente. E é oferecido pela Van Creative Flower, sua nova e exclusiva forma de presentear com flores. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Esse episódio é especial por N razões. Ele fecha a comemoração do mês das mulheres, do mês de março. Eu estou recebendo uma pessoa que eu queria muito que tivesse aqui, e que ainda bem que deu certo, e que deu certo justamente nesse momento. Mas antes de eu chamar a nossa convidada, eu queria pedir para você apoiar o nosso projeto. A gente tem conseguido levar essas histórias de experiências extraordinárias cada vez para mais pessoas. A gente tem recebido excelentes feedback, a gente tem inspirado muita gente por aí. Então, se você está curtindo o nosso projeto, por favor, ajuda a gente. Compartilhe esse vídeo, curta as nossas mídias sociais, curta esse vídeo no YouTube, se inscreva no nosso canal, porque essa audiência é importante, porque é essa audiência que faz a gente levar esse projeto para o máximo de pessoas que a gente puder, tá bom? Então ajuda a gente, as nossas mídias sociais estão todas aparecendo aí, então curta, siga, ajuda a gente a levar esse conteúdo fantástico para o máximo de pessoas que a gente puder. Eu estou recebendo aqui hoje a Vanessa Gordilho. Depois de fazer parte da recente transformação digital do setor financeiro no Brasil, a Vanessa reforça o conceito inovador da Q-Saúde. Em seus 20 anos de carreira, trabalhou com processamento de dados e pagamentos, além de ter liderado importantes equipes de venda e atendimento. Suas experiências mais recentes foram na Mastercard e na GetNet Brasil, onde foi vice-presidente comercial de varejo, atacado e digital. Em comum, as atividades estiveram sempre ligadas às soluções tecnológicas e à experiência do usuário. Durante sua atuação no setor financeiro, surgiram e ganharam força os bancos digitais, em que a experiência do usuário é mais ágil e mais fácil. No setor da saúde, terá a mesma missão de facilitar e ampliar o acesso com inovação e dados como impulsionadores dessa transformação. A Vanessa é natural de Salvador, Bahia, é formada em comunicação social com especialização em Management and Business, com ênfase em marketing pela University of California, em San Diego. Essa é a executiva que nós estamos recebendo aqui hoje no Experiências Extraordinárias. Vanessa, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu sempre falo essa frase, vou continuar falando, porque eu sei que as agendas são muito complexas e eu fico muito honrado quando vocês aceitam o nosso convite e dedicam o tempo de vocês para o nosso projeto. Então, eu queria abrir para você se apresentar para a gente, já te deixando esse enorme agradecimento. Rodrigo, quando você fala do tempo, você não sabe o quão importante é dedicar o tempo a isso, a inspirar, a trazer mais pessoas para o mundo da tecnologia, falar de transformação, falar de saúde e ver como é que a gente, de fato, com esse pouco tempo, consegue também transformar a vida das pessoas, né? Então, pode ter certeza que isso aqui, o prazer é todo meu, assim, o tempo meu e da Q-Saúde está totalmente dedicado a vocês aqui agora. Que legal, super, super honrado com isso. Para a gente começar a aquecer os nossos motores aqui, a conversa promete ser muito boa, tem muito assunto legal para a gente falar. Me conta um pouco, Vanessa, da sua carreira. Como é que você começa
a sua atuação profissional. Eu vi aqui que você passou por diversas empresas, né, de segmentos financeiros. Você veio de Salvador, hoje está aqui em São Paulo. Como é que foi essa trajetória da Vanessa até chegar na liderança da QSaúde hoje? Rodrigo, eu vou contar uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, né? Mas a trajetória da Vanessa, ela começa até antes desse mundo de tecnologia que a gente vai falar tanto aqui. Mas eu nasci em Salvador, assim, super baiana, então se eu perdi meu sotaque, vocês me perdoam que eu vou fazer um curso muito em breve de não voltar. Não perdeu, não. Tá aí o charme baiano, tá aí presente. Mas eu não quero perder de jeito nenhum, tá? Deixando claro isso. Mas eu muito cedo, eu com 15 anos, fui morar na Alemanha para dançar balé clássico. Uau! Então, acho que essa é algo inusitado aqui quando a gente fala do mundo executivo, porque, na verdade, eu, quando cresci e até a adolescência, meu sonho era ser bailarina, tá? Então, me perdoem se todos esperavam eu contar uma história que eu já trabalhava desde cedo, pensando em como transformar o mundo da tecnologia, mas não, eu queria ser bailarina, assim, eu acho que tem muita criança na minha idade que queria, quando era criança, queria ser bombeiro, queria ser astronauta, eu queria dançar balé. E fui muito focada, assim, uma dos meus... eu vou falar virtude mesmo, eu sou muito disciplinada, muito focada, então eu falei, eu quero ser bailarina clássica. Minha mãe já tinha sido uma bailarina, não profissional, mas tinha dançado bastante. E eu comecei a treinar muito, enfim, e ganhei uma bolsa de estudos para morar na Alemanha com 14 anos, com 15 anos, em um dia... meus pais me mandaram para a Alemanha, na época eu ganhei uma bolsa de estudos, então não tinha nada a ver com poder aquisitivo, mas sim com muito foco e dedicação. E meu presente de 15 anos foi a passagem, né? Então, aí começou a minha jornada de fato de trabalho, porque eu me mudei para a Alemanha com 15 anos, eu morei na Alemanha dos 15 aos quase 19, né? Então, essa aqui é algo que, para mim, marcou muito. Eu imagino. De onde eu quero chegar, dos sacrifícios a serem feitos por isso, porque eu sempre digo isso, minhas filhas não entendem, né? Eu tenho 2 filhas, depois eu conto um pouco do meu lado pessoal, que eu tenho 2 filhas, 2 enteados, então história é o que não falta lá em casa. Que legal. Mas na minha época não tinha computador, então eu falava com meus pais por carta e era telefone de 15 em 15 dias, caríssimo, que eu me lembro que a gente contava o tempo para não passar o custo na Embratel, né? Não tem super... Era uma outra realidade, né? Não tecnológico, né? Muita gente está assistindo a gente não viveu essa realidade. Não, né? Mas eu conto isso. Eu conto isso bastante. Assim, muitas vezes eu vou dar palestras em algumas faculdades ou em cursos técnicos. Eu falo, gente, vocês vivem em outro mundo, assim, não tinha essa realidade, né? Eu tenho uma história engraçada que eu adorava novela, né? Então, meu avô mandava todo domingo aquele resumo da novela do jornal, então eu acompanhava a novela pelo jornal. Mas, enfim, voltando aqui à história... Desculpa, diga, Rodrigo. Já me surgiu aqui uma primeira pergunta. Com 15 anos, você deixou a família, né, e já foi morar fora do país. Sozinha. Né? Inverno. Sozinha. Menos 3 graus no primeiro dia na Alemanha. Eu não tinha roupa, eu era baiana. Vamos lembrar, né? Bahia, Salvador. Exatamente. Olha o choque, né? O choque de todos os aspectos. Cultural, idioma, né? Tudo. Eu falava super pouco inglês. Hoje eu vejo... crianças falando inglês fluentemente, imagina, assim, não existe. Eu tinha um inglês, what's your name? Where are you from? Assim, o básico do básico do básico. Mas eu me joguei, assim, eu acho que essa até, quando a gente fala de idioma, tem muito isso, você tem que se jogar, né? Você tem que entregar o aprendizado, dedicar tempo a isso. Então, eu nem fui para os Estados Unidos, eu fui para a Alemanha, eu fui para dentro de um internato. Hoje eu estou vendo muita gente falando, não, board school, inglês, um negócio chique. Imagina, meu internato, cara, acordava 5h30, limpava o chão, tinha um revezamento entre a gente para botar a mesa e tirar a mesa, então, enfim. Mas isso foi até os quase 19. Eu confesso que com 19 bateu em mim uma saudade da Bahia, vontade de ser adolescente por um pouco de tempo, enfim, e decidi voltar. Larguei o balé pelo Nomuncio, ainda fiz, ainda continuei dançando, dei aula de balé, fui professora de balé por 4 anos. De vez em quando eu encontro no mercado assim, eu fui sua aluna, é super divertido. Que legal! Que legal! Eu acho que carrasca, porque elas falavam, você era muito dura. Eu fico um pouco preocupada com isso, mas enfim.
Mas tem E isso mesmo no balé, né, Vanessa? O balé é uma coisa. Eu não conheço nada de balé, mas eu tenho uma amiga, uma grande amiga que também foi bailarina profissional e ela me contava muito isso, né? Da dedicação, né? Você tem que realmente tá ali todo dia dançando, né? Rodrigo, Se é sobre isso. machuca. Balé É, é sobre dedicação e foco. Assim, dedicação e foco. Uhum. e é interessante porque, assim, na escola onde eu estava, tinha gente de todos os países. E todo mundo acha que para fazer balé tem que ter o pé perfeito, o corpo perfeito, mas, na verdade, com muita prática, com muito trabalho diário, você evolui em tudo. Então, Uhum. obviamente, tem um lado do talento, tudo, mas não é só sobre isso, né? Tem muita menina talentosa que não tem cabeça, e isso vale para todos os esportes, né? Uhum. Eu sou fissurada por tênis, sou fissurada por alguns outros esportes que eu assisto e acompanho, mas a verdade é que requer muita dedicação, né? Uhum. E foi isso, eu acho que minha adolescência foi sobre isso. Então, eu até acho estranho quando eu vejo, por exemplo, algumas gerações que estão chegando agora, que a gente vai estudar, né? Gerações, começou o milênio falando muito sobre isso, depois Z, X, e a Uhum. verdade é que, cara, se você está dedicado ao esporte, não interessa que geração você é. Você tem que se dedicar, e esporte de impacto, você tem que se dedicar mesmo para ser o melhor, para Uhum. estar lá nos top 5, top 10 do seu país, para ter oportunidades totalmente diferenciadas, né? Uhum. Bom, só que aquilo ali chegou um momento que pesou, então eu voltei para a Bahia para ganhar dinheiro, porque eu sempre fui assim, muito fissurada para ser independente financeiramente. Eu dei aula de balé por durante minha faculdade inteira eu dei aula de balé, então eu estudava de manhã e dava aula à tarde. E tive pouco Uhum. tempo para me dedicar de fato ao que eu queria ser, né, além do balé, porque aquilo ali ainda era meio confuso para mim. Até que quando eu me formei, eu sou formada em comunicação social, com Uhum. ênfase em marketing. Eu comecei com jornalismo, depois fui para marketing, e, e eu vi que eu não era nada naquele momento, né? Porque eu nem estava me dedicando mais ao balé e nem tinha me dedicado à profissão da comunicação social, né? Uhum. E aí me deu, lá na Bahia a gente chama de Siricutico, né? Me deu uns 15 minutos. Eu já tinha comprado um carro. Minha história é muito interessante, assim, porque eu conquistava, depois eu já queria mudar, então eu já tinha comprado um carro que eu achava que eu era a adulta, né? Eu vendi esse carro e fui fazer um curso, um MBA nos Estados Unidos, porque eu vi que eu Uhum. não estava ainda, não tinha me encontrado, né? E aí foi isso. Eu fui para a Califórnia, eu achei que lá eu ia viver as ondas, como dizia Lulu Santos, não aconteceu. Eu me meti em Você mais tinha vagas. quantos anos nessa época, Vanessa? 21. 21 anos. 21. Aí você foi para os Estados Unidos para estudar. Para estudar. E é interessante, Uhum. você sabe que eu já tinha morado 4 anos fora, e minha mãe chorava quando eu fui para a Califórnia. Eu falei, por que você está chorando? Ela falou, porque agora eu sei que você não volta. Olha só. Ah, tadinha. Eu me vejo hoje como mãe, eu falo, gente, minha mãe estava certa. Minha mãe sabia que eu não voltaria mais para a Bahia. E dito e feito, assim, Uhum. do dia que eu fui, nunca mais voltei. Vou à Bahia muito frequentemente de férias, mas Uhum. para morar, não. E aí foi isso. Então eu fui a fazer esse curso nos Estados Unidos, na balada, olha que interessante. Conheci um brasileiro que falou assim: olha, eu estou precisando de um estagiário no banco que eu trabalho. Falei, opa, sou eu. Então, achou. Achou, tá Então, aqui. eu precisava ter essa experiência, então eu fiz um estágio na Merrill Lynch, que hoje eu me vejo no meu mundo hoje, poxa, assim, ainda é um dos maiores bancos do mundo, hoje, Sim. junto com o Uhum. Bank of America, mas assim, foi uma experiência incrível para mim, estagiava, então minha vida era, eu acordava 4 horas da manhã, eu chegava no escritório às 6 por causa do fuso de Nova York, depois Uhum. eu estudava, depois eu transferi meu MBA para a noite, estudava de noite. Só que aí chegou no final do dia, eu não tinha dinheiro, né? Porque o estágio na Merrill Lynch não era remunerado. Aí, Ah, sábado e domingo, eu trabalhava no Starbucks da universidade para pagar meu dinheiro do aluguel. Aí todo mundo fala assim, mas seu pai não te dava? Não, meu pai nunca... Acho que como ele via que eu estava muito focada, ele se aproveitou até disso para me uhum. fortalecer, mas também para eu crescer, né? Para eu me virar. Uhum. Então, minha rotina era essa. Então, assim, muita gente fica frustrada, né? Eu não saí pelas praias, eu não consegui chegar a São Francisco dirigindo, porque era muito, muito intenso a minha rotina ali, Uhum. a de Você tinha dedicação. você tinha um propósito muito claro, né?
Eu adoro uma frase em inglês que chama assim, there is no free lunch. Não tem comida de graça. Exatamente, Sim. é isso aí. Então, eu sabia que aquilo ali era uma oportunidade, eu confesso, já me perguntaram, e muitas, como aqui a gente tá num podcast com jovens, já me perguntaram muitas vezes se morar fora é fundamental. Eu acho sim, é muito importante, mas tem que tomar um cuidado para não pegar essa morar fora para viver a vida loucamente, e sim para achar o propósito, saber para que você está indo, conectar com gente dos Estados Unidos para falar bem inglês, pegar o máximo de aprendizado possível para aí sim você estar preparado para a próxima fase. Então, eu dei essa parada depois, eu estagiei e fiz esse MBA juntos, e aí, quando estava para acabar meu curso, teve o episódio, né, do 11 de setembro das Torres Gêmeas. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, falei, eu quero ir embora, eu quero voltar para o meu Brasil, e foi assim, foi a minha decisão de voltar, foi muito tomada e acertada. Então, após esse episódio e logo após minha formatura, eu decidi voltar. E aí começou minha aventura brasileira, que eu tenho o maior orgulho de contar. Voltou sem trabalho, sem trabalho. Voltou. Então, mas tem uma história engraçada, né? Hoje, de novo, você quer achar trabalho, você entra no LinkedIn, assim, quem está nos escutando, eu sou super ativa no LinkedIn, adoro, Vanessa Gordilho lá, mas não tinha, né? Então, eu peguei aquela revista da Exame, que tinha 100 melhores empresas para trabalhar do ano. Eu pegava ela do lado, vinha o telefone da empresa, né? Devia ser um PABX da secretária, mas tinha. E aí, lá dos Estados Unidos, eu pedi ao meu chefe, eu falei, olha, eu posso fazer algumas ligações para o Brasil, porque eu quero arrumar um emprego. Ele, claro. E realmente, ele foi muito parceiro nesse início. Era um árabe chamado Ali Al-Sari, um cara super bacana, que me ensinou muita coisa. E aí, eu saía ligando, eu falava, olha, meu nome é Vanessa Gordilho, eu sou baiana, moro nos Estados Unidos, eu quero voltar, você consegue me dar uma oportunidade para você me entrevistar? Eu liguei para 100, consegui 6 entrevistas em São Paulo. Então, essa aqui é meu hunting mais forte de início de carreira, foi esse. E com o speech... Você ligou para 100 empresas da 100 lista... empresas, consegui 6 entrevistas. Foi essa a minha devolução. Mas, assim, eu fui incansável. Não atendia, eu retornava e foco. E meu speech, eu brinco que eu era praticamente uma central de atendimento, porque eu tinha um script pronto, assim, rápido, que tinha que durar X segundos, porque senão a pessoa desligava o telefone. Desligava. Você era quase uma URA, né? Eu era quase uma URA, não existia URA, gente, vamos lembrar de novo. Já tinha computador, mas não tinha URA. Que barato. Aí, isso. E aí eu consegui... Nossa, Vanessa, que história. É uma história, cara, é muito... Hoje, quando eu conto, eu falo, caraca, rei, que loucura a minha vida foi. E foi assim. E meu primeiro... Aí você veio para qual empresa? Você veio para o Brasil e conseguiu ir para qual empresa? Eu vou botar o óculos aqui, que aí mostra a minha velhice, tá? Desculpa, porque eu tô olhando aqui. Imagina. O meu primeiro... Foi uma coisa super interessante, que eu acho que ela não sabe nem que eu falo tanto dela, mas chamava Patrícia Feltrin, ela me entrevistou no Banco Real. E ela virou para mim e falou assim, olha, a gente tem oportunidade aqui no Banco Real, mas meu marido, olha isso, ele está precisando de uma pessoa que fale fluente inglês, que já tenha passado por um MBA e tudo. Você não quer conhecê-lo? E foi isso. Ela me indicou para o marido. Olha. E o marido me entrevistou e falou, está contratado. E foi super assim. Eu falava, nossa, eu não sabia nem o que a empresa fazia. E sim, era processamento de cartão. Achei engraçado que você citou aqui no início, Rodrigo. E era uma empresa de cartões, ele me deu uma oportunidade maravilhosa, que ele falou, olha, eu não tenho programa trainee, mas está na moda falar disso. Então, eu vou dizer que eu sou trainee, e você passa um mês em cada área. Eu falei, mas o que eu vou falar? Fala que você é trainee. E aí, nesse um mês, você vai aprendendo todas as áreas por 6 meses, e no 6º mês você me diz o que você gostaria. E enquanto isso, você me ajuda a montar o plano estratégico da empresa. Eu falei, oxe, armou. Vambora. Armou. E foi super legal para mim. Então, eu passei por todas as áreas, cobrança, call center. Era uma empresa muito grande, né? Naquela época, fazia o processamento de cartões, que naquela época era muito, muito intenso, né? Porque hoje está muito mais tech. Naquela época era, cara, imprimir fatura, gerar relatório, autorizar. Então, toda a autorização estava com essa empresa de processamento. Então, era bem relevante aquilo ali para o mundo de cartão de crédito. E eu fiquei completamente apaixonada pela área de tecnologia. Não fui formada nisso, não tinha, mas, cara, conheci o que era o mainframe, a tal da tela azul que todo mundo xinga, ia lá, era super engraçada. Tinha dias que, cara, a taxa de dólar saía errada, e aí emitia as faturas erradas, e aí voltava, consertava. Voltava tudo.
Tinha birô de impressão, né? Não tinha birô de impressão? Parecia um estresse, e assim, e eu lembrava, hoje, de novo, é tudo muito chique aqui, você trabalha em metodologia de OKR, você abre, cara, assim, Agile. Agile, cara, na minha época, RS, aquisição de sistema, sei lá, o pedido para trocar o parâmetro tal, sei lá, e saía teclando uma lista de Excel para gerar a priorização. E aí eu entrei na área de TI e aí virei um atendimento de requisições técnicas, né? De pedidos de alterações no sistema, pedidos de evolução para melhorias, entendeu? De relatórios. E foi isso. E aí, nessa experiência, eu entrei no mundo de cartões, aí vai um pouco, eu vou acelerar um pouco aqui. Eu passei por essa empresa de processamento, depois eu fui para uma empresa de um birô, chamado Equifax, que é um birô de dados e informações americano. E aí, confesso que dados, naquela época ali, de como é que era mais para dar aquela informação negativa, né? Você negativar as empresas, era muito forte em PJ. Então, eu trabalhei nessa empresa como gerente de contas, eu atendia todos os bancos do Brasil. Depois, eu fui para uma empresa de chip, que aí me falaram assim, cara, o chip é o futuro. Olha, eu falava, é mesmo? Futuro tem uma empresa que está vindo, uma francesa, que faz todos os chips da Europa, de celular, tudo. Você tem uma oportunidade lá. Eu falei, opa, chip é comigo, eu não sei nem o que é, mas estou indo. Vou aprender, né? Vou aprender. E aí passei 8 anos nessa empresa. Foi incrível a experiência, porque, de fato, eu participei dessa transição aqui, onde todos os bancos passaram da tarja magnética para o chip. E aí, dentro do chip, tinha toda a tecnologia, depois passou por contactless. Então, é uma coisa que não é glamurosa, né? Que as pessoas não conhecem, mas é uma empresa que traz todo o back de fato de possibilitar que esses cartões estejam na mão das pessoas funcionando bem, tanto para o celular quanto para o cartão de crédito. Isso naquela época, hoje já evoluiu muito, já está falando de outras tecnologias, mas assim, foram 8 anos. Aí todo mundo fala assim, nossa, Vanessa, mas 8 anos, primeiro, eu acho o máximo ficar 8 anos numa empresa, 10, 20, tá? Foi, assim, incrível para mim como aprendizado, mas nesses 8 anos também eu tive minhas 2 filhas, que a mais velha chama Anitta, a mais nova chama Catarina. E essa empresa foi maravilhosa para mim como mãe. Eu tive uma oportunidade, sim, de ter uma maternidade muito boa. Fiz uma negociações assim com eles de conseguir aumentar meu período de amamentação e aí estender o período dos 4 meses por um pouco mais de tempo. Eu fazia meu período, comecei antes. Então, foi um período para mim super importante, que não foi de maior aceleração na minha carreira, mas foi de maior aceleração na minha vida. A vida assim. pessoal. Realmente, eu posso contar de várias coisas magníficas, mas minhas 2 filhas são, assim, com certeza... Elas têm quantos anos hoje, Vanessa? A minha mais velha tem 12 e a minha mais nova tem 8. E agora eu não posso deixar de trazer aqui, que eu também tenho 2 enteados. Eu tenho uma enteada de 8, Olivia, que eu não falei o nome dela ainda, e o Leonardo de 10. Então, minha família hoje, nós somos 4. Que barato! Você deve ser igual lá em casa, eu tenho 3. A gente anda de van. Meu carro tá de 7 lugares, não é uma van, eu tô quase pegando uma Kombi, que eu tô achando mais útil, que agora tá de amigo. O fim de semana passado eu tive 10 Exatamente. clientes, cara, 10. Mas eu amo, tá? Que barato. Assim, deixando claro que eu adoro. Então, foi um tempo que eu dei essa oportunidade de eu ter minhas 2 filhas, né? De eu, de fato, ter tido esse momento da maternidade. E aí, quando minha Catarina fez 2 anos, eu falei, não, agora tá na hora de eu acelerar, né? E aí apareceu essa oportunidade na Mastercard. Na Mastercard, eu comecei com um novo segmento lá, que não tinha, que é o segmento de varejo. E a Mastercard falar diretamente com varejistas, com fintechs. Aí sim começou a transformação novamente, porque a primeira foi essa, né, de passar do magnético para o chip. Então foi uma evolução de tecnologia, mais para um lado mais de hardware mesmo, né, de gadgets, enfim. E aí passou essa transformação na Mastercard, que foi, cara, de aparecerem os varejistas virando bancos, as fintechs aparecendo com um monte de novos negócios, as carteiras digitais, as subadquirentes. Então, para quem é do mundo de tecnologia e quem gosta, que hoje é meio óbvio, naquela época você tinha que mexer no regulatório, você tinha que entender como é que isso ia transacionar, como é que de fato ia entrar no mercado, e era lá nessa confusão que eu estava, e foi também uma experiência maravilhosa. Até que um dia o Banco Santander estava procurando mulheres executivas no mercado,
para mim foi uma oportunidade super diferente, né? Porque você está num banco dessa dimensão, com essa capacidade de transformar a vida das pessoas. Eu vi isso como uma grande oportunidade. E aí, já dentro do banco, o banco tem uma metodologia super bacana, né? Que você, estando dentro do Santander, ele vê as muitas empresas que ele tem dentro do grupo. E aí me direcionaram para a GetNet e foi lá que eu trabalhei por 3 anos, conduzindo uma área comercial enorme no Brasil inteiro, e que foi super interessante, acho que por 2 lados. Primeiro, para liderar tanta gente, mas também para conhecer melhor o nosso país, né? Que eu tô contando várias coisas, você vê que eu morei na Alemanha, morei na Europa, eu morei na Europa, morei nos Estados Unidos, mas o Brasil eu não conhecia tão bem. Então, a GetNet me deu esse presente de conhecer culturalmente o nosso país, as necessidades em cada um deles, que é muito distinto, né? E aí foi isso. Então, meu mundo executivo financeiro foi esse. Você falou 20 anos, é um pouquinho mais, mas eu prefiro não falar para não fazerem a conta da minha idade hoje, que é muito... Eu ia até perguntar, não vou perguntar mais. Não, é brincadeira. Eu tenho 43 anos agora, mas é que Você é muito jovem. Eu também achava, até que minha filha falou: nossa, mãe, como você é cafona, você tá velha. Então, isso está me traumatizando ultimamente. Imagina! Vanessa, ainda para a gente falar desse capítulo do seu desenvolvimento, vida pessoal, como que é a sua rotina, né? Mãe de 4 crianças, executiva, né? Super ativa, né? Em eventos, mídias sociais. Como que é a sua rotina do dia a dia? Bom, eu estava contando isso aqui quando eu entrei, Rodrigo, estava o time técnico aqui, que são os fofos, arrumando aqui para garantir que estava tudo certo. Tudo eu não sabia certinho. que estava ligada a câmera, né? E eu comecei falando assim, eu acordo todos os dias entre 5h30 e 6 horas. Eu leio, assim, primeiro o que está acontecendo. Eu tenho alguns veículos que eu leio com frequência, assim, muito ligados também a startups, ao que está acontecendo de mais inovador no mundo. Então, eu faço essa leitura, depois eu tenho 15 minutos de meditação, que eu sou daquelas que quer se concentrar, entender o que está acontecendo. Depois eu acabo de arrumar minhas filhas, que eu tenho uma coisa meio doida, que eu gosto de pentear elas, tipo, sabe, Barbie, e ver se tá tudo certo, se botou perfume, só aquela mãe, já botou perfume? Já escovou o dente? Já fez. Aí quando elas saem de casa, que elas saem 15 para as 7 para ir para a escola, aí eu faço meu exercício. Então, exercício para mim é sagrado, assim, é onde eu de fato trago endorfina, onde eu me concentro, onde eu penso, onde eu defino o meu dia. Então eu faço, e aí você vai me perguntar assim, que tipo, assim, eu faço 2 dias eu faço boxe, 1 dia eu faço personal. Boxe, que legal! Esse é para extravasar mesmo, né? Mas é maravilhoso, porque extravasa. Extravasa e mexe bem no carro. Extravasa energia, né? Põe para fora mesmo, né? É muito legal. E meu marido faz comigo, eu falo, vem agora que você vai ser meu sparring. Ele, não, vou sair daí. Dá até para resolver os problemas ali, né? Tudo, já bota ali e já resolve. Mas eu faço personal para fortalecer, que isso é importante. E aí, nos dias seguintes, eu pego lá na academia do condomínio, tem uma bike de spinning, então eu faço um dia spinning, 2 dias eu corro, aí são mais alternados, né? E aí eu vejo muito, porque eu adoro fazer exercício com meu marido, eu sou louca por esse momento meu e dele, eu acho que a gente mega se conecta. E aí a gente vai se organizando. Mas, assim, de 7 eu tento, assim, como obrigação, no mínimo 6 dias na semana, eu fazer esse esporte, e um dia eu faço uma massagem logo cedo, assim, super cedo, enfim, mulheres vão me entender, né? Não é massagem relaxante, mas de drenagem, né? Porque aí vem o estresse. E aí eu começo a rotina... É o seu presente também, né? O presente, né? Eu não posso esquecer nunca dela. Mas e aí eu começo meu dia aqui na QSaúde entre 8h30 e 9 horas, já com os OKRs, que é uma metodologia que a gente implantou aqui, que o time mega engajou, e aí começa o dia, né? Eu não contei da QSaúde, né? Porque eu saí falando... Não, eu ia te perguntar isso nesse momento, né? Conta pra gente, quem é a QSaúde, o que vocês fazem? Cara, QSaúde, assim, primeiro eu vou contar como é que eu cheguei na QSaúde, né? Que aqui tem um dono, né? Eu digo que ele é tudo, né? Ele é o fundador, ele é o CEO, ele é o dono, ele é o investidor, assim. O Júnior é um cara brilhante, cara, super inovador, assim, super para frente quando ele tem essa visão do mercado da saúde.
ele foi o dono, né, o fundador e dono da Qualicorp, e vendeu a Qualicorp já há alguns poucos anos, e hoje ele teve a ideia, ele de fato foi quem idealizou o negócio da QSaúde, que é criar uma startup, que na verdade ela já cresce de uma forma super diferente, porque ela tem como grande missão, né, trazer tecnologia e cuidado para fazer essa democratização da saúde. Por que democratizar? Porque o mercado da saúde é um mercado ainda que só pertence 28% da população, né? Então ainda tem muita gente fora do mercado da saúde suplementar privada. Isso não é ruim, mas isso aqui dá ao mercado uma oportunidade imensa de transformar e, de fato, trazer mais pessoas para esse mercado, né, para esse segmento da saúde. E o Júnior trouxe esse conceito da QSaúde, que tem como objetivo, com a tecnologia, você trazer um cuidado para o centro, né? Você não financiar a saúde, não financiar essa doença, mas, de fato, fazer com que, com um plano diferente, trazendo essas pessoas para um plano onde você traz mais previsibilidade, onde você traz mais predição, mais prevenção e, de fato, cuida da saúde, você faz com que a vida das pessoas seja melhor, você faz com que elas consigam engajar através de tecnologia de uma forma mais simplificada, porque isso também é um dos grandes valores que a gente tem, como é que a gente simplifica, como é que a gente traz tecnologia, como é que a gente inova, trazendo com que as pessoas, de fato, tenham uma experiência diferente, junto com a previsibilidade financeira. Porque o que acontece também é que muita gente hoje não tem acesso, porque você precisa ter um CNPJ, você precisa estar dentro de uma empresa. Então, o Júnior, ele revitalizou o plano individual e possibilitou que, sim, hoje qualquer pessoa possa ter um plano de saúde com um preço totalmente acessível. Então, esse é o nosso propósito, isso aqui é o que, de fato, o que a gente acredita. A gente tem muito como missão democratizar e dar essa possibilidade para que as pessoas consigam acessar essa saúde suplementar e melhorar a qualidade de vida, com certeza. As pessoas, quando elas olham para o plano de saúde, elas, de fato, elas lembram quando estão doentes, né? Então, isso aqui acontece muito, assim, tô passando mal, vou no PS. Isso aqui, de fato, é culturalmente a expectativa das pessoas. E isso aqui eu trago porque eu tenho falado com muitas startups, eu tenho participado de palestras onde, cara, tenho escutado muita coisa bacana, sabe? Tanto para saúde mental, quanto para doenças específicas, aplicativos que melhoram a qualidade de vida. Eu acho que tem tanta oportunidade para, de fato, a gente cuidar da nossa saúde de uma forma diferente, né? Só que tem um lado cultural que precisa ser mudado também. As pessoas, elas têm que acreditar que quando aparecem essas health techs para fazer coisas diferentes, as pessoas têm que dar a oportunidade de experimentar, né? Eu, por exemplo, eu mudei totalmente meu hábito, assim, eu tinha... quando eu ficava doente, eu ia direto no pronto-socorro, e pronto, eu ligava para meu médico, no meu caso particular, que sempre estava lá para me atender. Hoje eu tenho um aplicativo que 24/7, eu tenho uma central, eu tenho um médico do outro lado da linha me aguardando para tirar essas minhas dúvidas. Há pouco tempo eu tive um desconforto durante uma tarde, eu entrei no PA virtual da QSaúde, que era o médico do Einstein que atende do outro lado, e ele imediatamente me passou o remédio, eu entrei no RAP, e o remédio chegou aqui na minha mesa, eu não saí da minha mesa. Sabe? Foi, assim, quando eu falo da minha mesa do escritório, né? Eu desci para buscar o rato não estava aqui, para não parecer que eu estou simplificando demais, mas assim, foi muito fácil. O médico já Deixa mandou... só para o pessoal entender, né? Então é um aplicativo. O QSaúde é um plano de saúde. Um tá? plano de saúde, tá? É super importante, é ótimo que você fez isso. Que tem um aplicativo, certo? Que nesse aplicativo você tem a facilidade de agendar seus exames, de agendar seus médicos, de ter um médico disponível através de um botão que gera um lead para uma telemedicina, que você é atendido em até 5 minutos. Que se eu tenho dúvidas, eu tenho enfermeiras disponíveis para tirar essas dúvidas ou para me dar um atendimento. Se eu quero entrar num programa de emagrecimento, de alguma doença mais séria, ou se eu estou passando por um momento onde eu estou gestante, eu também tenho um programa específico para cuidar de mim. Então, é um plano de saúde diferente, onde, de fato,
com tecnologia e com esse cuidado, eu consigo ter uma experiência diferente na hora de pensar na minha saúde, tá? Então, eu não vou dizer que é um plano de aplicativo, porque sim, a gente é um plano, eu posso dizer híbrido, até tá na moda falar isso, porque se eu tenho uma emergência, óbvio que eu vou para um hospital, então a gente tem os melhores hospitais de São Paulo aqui dentro dos nossos parceiros. Eu não quero citar um hospital, porque seria muito injusto. Nós Não, temos claro, tem hospitais vários. aqui. Eu tenho 20 novos hospitais, mas a Q Saúde ela se baseia num plano onde você tem um médico da família gerenciando essa sua vida, né? Então, eu quando era jovem, quando eu era criança, eu tinha meu pediatra, que era o médico da minha família, o doutor Ozanar, que era incrível. Aqui você tem um médico de família seu, qualquer pessoa da Q Saúde tem o seu médico de família, e esse médico de família que te deriva para os especialistas, para os exames, ele tem as informações através desse prontuário de tudo que você passa na sua saúde, mas esse médico de família que de fato te orienta dentro dessa jornada de saúde que você tem hoje. E aí tem como as enfermeiras, aí tem esse PA virtual, esse atendimento 24/7 para atendimento. Então, é um conceito diferente, porque eu repito, quando você hoje está doente, você sai correndo para o primeiro médico que você vê na frente ou que alguém te indicou. E na Q Saúde, não. Você passa pelo médico da família, que já tem o seu histórico, que na entrada do plano ele já passou por você, ele já tem o seu histórico de saúde, né? E ele te direciona dali para frente para tudo que você precisar, né? Em alguns países fora do Brasil já são assim, tá? Inclusive ajuda muito na saúde pública, porque faz essa triagem antes de você mandar para os hospitais. Mas, de fato, a gente aqui traz esse conceito e, assim, interessante, porque tem gente que olha e fala, mas é diferente. Mas quem entra e vive essa experiência do cuidado e se dá a oportunidade, eu acho que tem uma mudança muito... É o que você falou, né? É prático, é rápido, é seguro, né? Então, assim, a automedicação nunca mais, né? Porque você tem ali ao toque de um aplicativo acesso ao profissional de saúde para te ajudar, né? Aí você junta com os demais serviços digitais, como você mesma disse, né? Manda lá uma mensagem para um aplicativo de entrega, pluf, chega o remédio e você, né? É muito prático. Assim, na minha casa, como eu disse, né? São muitas crianças. Meu marido adora um médico. Eu tenho a minha braço direito e esquerdo, que chama Graça, que é também... No momento que você tem um médico de família, que você precisa, e ele é o que te atende, você não precisa repetir toda a história de novo, e ele fala, olha, tá aqui o remédio. Muitas vezes, assim, a gente... Assim, eu tava assistindo uma palestra outro dia do Pedro Bueno, ele fala que 42% das pessoas que fazem exame não buscam os exames. Então, a gente tem esse hábito dentro da saúde que não necessariamente é o correto, né? A gente tem um hábito de fazer e fazendo e não prestar atenção, não buscar o exame que eu já citei. O médico passa coisas, você não lembra. Não necessariamente você faz o que foi dito dentro do PS, porque você, enfim, já dispersou, porque já curou sua doença naquele momento. Então, acho que aqui a gente tem uma oportunidade, de fato, de ter um hábito de cuidado diferente, né? Assim, no varejo a gente fala hábito de consumo, aqui é de cuidado. Desculpa. Para a gente falar um pouco para essa moçada que assiste a gente e que está se formando, né? Está eventualmente buscando aí se especializar em alguma área. Na sua opinião, quais são as principais tendências da área de saúde que vão continuar impactando, que vão crescer? Que tipo de profissionais você acha que a área de saúde vai precisar nos próximos anos? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Meio futuróloga, mas qual que é a sua opinião? Na área da saúde, eu vou pegar, posso abrir um pouco aqui a nossa cabeça? Pode, claro, à vontade. Eu acabei de voltar de um evento que eu nunca tinha ido, foi uma experiência muito impactante para mim, que foi aquele evento SXSW. Isso. E até eu recomendo aqui quem está nos escutando entrar nos materiais deles, porque tem muita coisa legal. E eu escutei uma frase que para mim me marcou muito. Mas o profissional do futuro é profissional que gosta de gente. Sabe? E quando eu falo gostar, não é ser empático, mas é de fato se preocupar com o que é a expectativa, com o que está se precisando. Então, se a gente trouxer isso para a área da saúde, eu acho que a gente tem que pensar lá na frente com que, de fato,
vai ser o que vai ter impacto na vida das pessoas, o que vai transformar e o que de fato vai fazer com que a gente evolua nos segmentos, né? Então, eu trouxe a saúde, mas eu acho que isso vale para todos os segmentos. Eu acho os médicos, eu tenho um tremendo, assim, orgulho, admiração por essa comunidade médica que a gente tem no Brasil, assim, eu acho que eles foram super guerreiros nessa pandemia nossa. Foram Assim, mesmo, a gente tem que tirar o chapéu mesmo. Tirar, assim, acho lindo de verdade, assim, acho bonito de ver toda a dedicação, sabe, a reverência muitas vezes, sabe, em desafiar o status quo em muitas coisas. Eles se arriscaram por nós, então, assim, eu acho que esse lado técnico médico nunca vai deixar de existir, cada vez mais as especializações vão melhorando, vão evoluindo. Então, quando eu vejo os médicos que cuidam aqui de nós da Q-Saúde, quando eu vejo os nossos parceiros hospitais evoluindo também com toda a medicina, eu vi muito falar no SXSW sobre biomedicina, como é que vai trabalhar o DNA para melhorar a saúde, enfim, eu acho que tem muita coisa, mas eu acho que o que a saúde está mudando e transformando agora é como ela usa esses dados para melhorar a performance dentro dos seus hospitais, dentro até da sua clínica. Então, eu acho que a gente passou, sim, por momentos onde a saúde não tinha esse olhar ainda. Então, agora, e é por isso que eu vim para esse segmento também, eu acho que tem uma oportunidade gigante de usar melhor essas informações para fazer essa prevenção, essa predição. Eu acho que aqui é onde, de fato, o mercado da saúde vai ter uma oportunidade. Mas é difícil falar que é essa a tendência, porque os médicos... tudo pode mudar, né? O grande coração que bate nesse segmento, né? Mas, assim, o que me motivou a vir para a saúde? Eu ia te fazer exato. Você está lendo meu pensamento aqui. Nossa, Rodrigo. Depois de 20 anos trabalhando no mercado financeiro, né? Como é que foi essa transição? E aproveito, eu não sei, a gente tem um executivo que passou por aqui pelas Experiências Extraordinárias, que é o Edivaldo Vieira, presidente da AMIL. O Edivaldo também trabalhou muitos anos no segmento financeiro e migrou para o segmento da saúde. Agora você também, né? Ou seja, 20 anos no segmento financeiro, né? Como foi essa migração? O que te levou a aceitar esse desafio? Assim, eu sou completamente fissurada pela palavra transformação, né? Tudo que tá nesse momento de transformar, de inovar, de mudar, é onde, de fato, me traz o frisson do querer, né? E eu acho que tem muito a ver com isso, né? Quando o Júnior me procurou e me contou sobre o conceito da Q-Saúde, sobre a oportunidade, sobre a possibilidade de democratizar, de mais pessoas terem acesso e, de fato, melhorar a vida dessas pessoas, para mim isso já é música e eu já falei, é isso. Mas eu acho que, de fato, o meu dia a dia, o que me faz acordar e falar, cara, é isso, e ter muita certeza dessa decisão, é que eu acho que esse lado da transformação dos dados, da interoperabilidade entre o ecossistema, está já se falando de Open Health, mas não necessariamente precisa ter esse nome em inglês, mas é de fato de criar protocolos de troca dessas informações para melhorar a qualidade de vida e de saúde dessas pessoas, com certeza é o que me motivou para fazer essa mudança, tá? Eu vi isso acontecendo no mercado financeiro, eu não acho que acabou lá, pelo amor de Deus, agora a gente está falando de Open Banking, de cripto, claro. Já estamos em outro momento no mercado financeiro, mas eu acho que aqui no mercado da saúde, nesse viés da tecnologia, eu acho que tem um campo, assim, super gigantesco, ainda, né? gigante. Eu não vou falar inexplorado, porque não é verdade. Você vai nos nossos parceiros, por exemplo, o Einstein agora começou com a faculdade deles, começou não, já está amadurecendo, mas assim, tem tanta oportunidade nesse segmento, e como eu vejo que eu acompanho o que está acontecendo e as health techs que estão começando, eu acho que tem tanta coisa ainda para frente, mas de fato é um segmento que está passando pela transformação, que está começando essa transformação. Então, foi isso. Para mim, bacana. O maior desafio, mais motivado eu fico para começar, né? Isso é muito... o desafio, a transformação, o propósito, né, que vocês têm. Eu imagino o quanto isso deve ser
uma alavanca, né, para seguir, para, enfim, transformar e participar dessa transformação, né? Porque as health techs no Brasil, elas não dá para dizer que são novidade, né? Mas eu acho que pós-pandemia para cá é que realmente começou a borbulhar esse mercado, né? Então, eu acho que deve ser muito bacana realmente estar nesse desafio. Vanessa, o papo tá fantástico. Eu tenho duas coisas ainda para te perguntar antes da gente ir para os finalmente aqui da nossa conversa. A primeira, falando de dica, né? De dica para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente. Quando você faz uma reflexão sobre a sua carreira, né, desde que você começou como bailarina aos 15 anos, indo morar fora, né, tendo que enfrentar muito jovem essa diversidade de estar fora, de não ter o contato ali do dia a dia com a família, até hoje, né, liderar uma empresa como a Q Saúde, ter passado por tantas empresas de relevância no mercado. O que você considera que foram pontos decisivos para você ter chegado onde você chegou? O que você pode deixar de dica para as pessoas que estão assistindo a gente e que estão justamente nesse momento de desenvolvimento de carreira, ou até já tem a carreira desenvolvida, mas estão almejando o crescimento? Quais são os pontos que você pode destacar assim, como os principais que te levaram a chegar aos 43 anos na posição que você está hoje na Q Saúde? Sem dúvida nenhuma, assim, eu estou dando minha experiência, né? Eu sei que claro. Isso tem gente que fala assim, mas você é muito dura, mas para mim disciplina e determinação são para mim as minhas palavras-chave. E é interessante, né, que eu sempre digo isso, eu sempre repito, acho que também, até pelo meu histórico, eu já mostro que isso aqui de fato é algo que eu acredito, mas eu estava lendo o novo livro do Robert Iger, que eu acho que eu recomendo, aqui vai uma dica da leitura, que é o ex-presidente da Disney, né, que acabou de sair, e ele fala muito nesse tema de disciplina, determinação, foco, incansavelmente buscar conhecimento, dedicar tempo para fazer isso, porque eu acho que eu até dei o exemplo há pouco, eu falei no meu LinkedIn um dia que eu desabafei, assim, minha filha vestiu uma camisa escrita Future CEO, né, a futura presidente. E eu achava que ela não sabia o que é. Ela falou, claro que eu sei, eu quero ser igual a você. E eu olhava para ela e falei, mas você tem noção do quanto você vai se dedicar para fazer isso? Tipo, ela falou, mãe, eu tô pronta. Ela tem 8 anos. Eu tô pronta, mãe. Tipo, eu sei. Com muito orgulho, assim, sabe? Mas, assim, minhas filhas veem o quão difícil é isso, assim. Você acabou de... Você falou isso, assim, não é fácil... eu vou trazer um pouco o tema da mulher também para isso, mas quando as mulheres olham e falam assim, poxa, mas eu vou ter que deixar meu filho não está bem, ou minha mãe está doente. Cara, tem tantas adversidades que acontecem no seu dia a dia, então você ter essa disciplina e ter essa organização no seu tempo para fazer com que as coisas caibam, mas caibam bem dentro do seu equilíbrio, com certeza é o maior desafio. Então, acho que a maior dica é se organizar, saber onde quer chegar, pensar grande, sim. Eu sou sempre... Se você me perguntar assim, onde você quer chegar, cara, eu quero transformar o mercado da saúde. É pensar muito grande isso. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso me faz, com esse foco e com esse objetivo meu grande, de organizar com muita disciplina quais são os passos para isso, sem deixar os pratinhos caírem, né? De vez em quando caem os pratinhos, não tem jeito. Eu até brinco, assim, que eu tenho que fazer tudo, ainda tem que ser bonita, assim, poxa, ainda tem que fazer cabelo arrumado, é muito desafio. Mas eu acho que tem um lado do esforço, assim, sabe? De você, de fato, colocar isso aí como seu meta e não parar de buscar conhecimento, evolução, tá mais atualizada. Então, assim, tem muita gente que fala assim, mas outro dia me falaram isso, é fácil porque você viaja, você pega... Eu falei, desculpa, isso assim, é a maior besteira que eu já ouvi na vida. É verdade. Assim, a internet, ela, assim, eu, por exemplo, todos os dias eu gosto de ver um TED Talk. Você vai rir, né? Mas hoje não... Eu leio eles me indicaram um TED Talk sobre as pombas. Tipo, é totalmente interessante, né? Porque tem tantas pombas. Tipo, é super legal, porque se você é de exata, você começa a entender pouco onde quer chegar, assim.
Mas eu acho que tem um tema, assim, de querer saber onde você vai chegar, assim. Eu não posso deixar de enaltecer, a gente está terminando, mas hoje eu sei que a gente esse podcast vai estar sendo ouvido muito para frente até. Semana que vem, a gente publica semana que vem, mas ele fica à disposição, né? Eu posso falar uma coisa, um fato de hoje, Rodrigo? Claro, à vontade. Perfeito. Hoje é dia 25 de março, Perfeito. só para as pessoas saberem. Nossa Anitta, a nossa cantora, chegou no Spotify com a música mais ouvida no mundo. Uau. É assim, aí todo mundo fala assim, mas você é fã de Anitta? Eu sou, porque eu sou fã de todo mundo que tem determinação e sabe onde quer chegar. É verdade. Assim, eu arrepio, cara, a menina é retada, como é que eu não vou ser Ela fã disso? Ela é mesmo. Desculpa, então, isso pra mim, ó, eu de fato arrepiei, mas não é porque eu arrepiei, porque eu quero trazer a Anitta ou enaltecer só, não. Assim, foco e determinação. É uma menina que poderia estar só reclamando, ou tô no mundinho dela, ou cantando num bar, mas não, ela botou como foco onde ela queria chegar e chegou. Então, eu acho que essa é a maior dica. Não faça corpo mole, vá para cima, se desafie, arrisque. Não é sempre que a gente vai acertar. Eu contei um monte de história bonita, mas eu também tenho um monte de história triste para um outro podcast. Mas tem outro podcast. A gente vai marcar, sim. Não, é porque é interessante, quando a gente só fala das coisas boas, mas sim. tem muita coisa que acontece no meio do caminho, assim, sabe? E eu acho que isso tem que ser o nosso motor para a gente querer mais, né? Para a gente dizer, olha, isso que aconteceu, isso aqui tá nessa caixinha, agora eu vou para a caixinha, tá aqui. Então, saber separar também as coisas e botar o foco na frente. Você sabe que eu vi esse seu post da sua filha, né? Eu ia até comentar, eu tô falando, a gente está muito aqui, a sincronicidade está muito boa, porque era a minha próxima pergunta. Eu achei muito interessante, na verdade, né? Assim, uma criança já começar a ter essa visão, né? Claro, né? Dentro da coisa da infância, dentro da coisa de ser criança, mas eu imagino o quanto elas devem te admirar, né? O que veio para mim quando eu vi o post foi isso. Eu falei, puxa, elas devem admirar demais a Vanessa, né? Então, por isso que provavelmente ela vestiu essa camisa, então você confirmou, né? Que é isso, né? Seguir os passos da mãe. Parabéns. Parabéns, viu? Sabe, Rodrigo, e até me espantou, assim, porque eu tenho uma coisa com rede social que eu posto muitas vezes para eu lembrar daqui a muitos anos. Eu acho que a rede social ela tem esse isso é muito legal. Pra gente, assim, direto. Eu não, assim, eu uso algumas redes mais, outras menos, mas, por exemplo, o Instagram para mim é meu álbum de fotos. Então eu vou lá para baixo e vou lembrando. Assim, eu faço a mesma coisa. Cara, é incrível. Então, isso para mim é o poder da rede social, tá? Assim, mas esse dia foi muito marcante, porque de fato mostrou isso, essa admiração. Mas eu tenho muito, assim, de forma pragmática, eu quero que minhas filhas sejam felizes e seguras. Eu não falo só felizes, tá? Porque eu também não quero elas, sou feliz. Sim, eu quero elas seguras, sabe? De saber onde elas estão, quem elas são. Eu acho que isso aqui, de fato, é algo que meus pais me ajudaram muito, muito duros. Meus pais foram muito duros, mas eu sou muito segura, assim, sabe? Tipo, eu não fico, sabe, pensando, elocubrando em coisas que não são boas para a minha evolução, mas eu acho que esse, de fato, é a maior virtude, e eu fiquei, assim, não preciso nem dizer. Aliás, eu tenho orgulho de meus filhos, que eu não consigo descrever, assim, uma babona. Que bom, é o nosso legado para o mundo, né? Vanessa, eu quero te agradecer demais por essa conversa, por compartilhar a sua história, extremamente inspiradora. Eu queria abrir para suas considerações finais, para a gente terminar aqui o nosso episódio especial de fechando a comemoração do Mês das Mulheres. Me fizeram uma pergunta, Rodrigo, de onde como eu queria ser lembrada daqui a 20 anos, tá? Eu vou botar um pouco mais para frente, porque acho que 20 anos já está muito perto, né? Então, bota 20 anos está fácil, vai, bota um pouquinho mais. Fácil, Mas eu quero ser lembrada como uma pessoa que começou a carreira de um jeito, transformou 2, 3 vezes, deu uma cambalhota e fez outras coisas, e que mostrou que sim, que é possível fazer essas mudanças, que é possível ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e trazer mais mulheres para o mundo da tecnologia.
porque eu acho que por muito tempo foi um mundo muito linkado, com muitos homens, né, participantes, e eu acho que as mulheres estão encontrando vários novos caminhos aqui através da tecnologia, que com certeza vão fazer ainda muitas coisas e trazer muitos feitos. Então eu quero sim ser lembrada dessa forma, usando um podcast como o de vocês, que eu estou super feliz em ter participado, mas de fato para inspirar mais mulheres a fazer o mesmo. E estou sempre à disposição aí quando você quiser. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Muitíssimo obrigado de verdade pelo seu tempo, pela sua dedicação ao nosso projeto. Obrigado mesmo. Pessoal, obrigado por terem assistido esse episódio com a Vanessa. Mais uma história incrível. Eu sempre falo, né? Toda vez que eu tenho 31 anos de profissão, e toda vez que eu tenho essas conversas, eu aprendo muita coisa, né? Pontos de vista diferentes, histórias diferentes, origens de pessoas diferentes. Então, assim, muito legal a gente ter feito esse especial com as mulheres. Foram 8 executivos que passaram por aqui durante o mês de março. A gente vai ter novos especiais como esse, tratando de temas específicos, escutando executivos de áreas específicas. Então, se você está curtindo esse nosso projeto, fica ligado, fica ligada, porque vem muita coisa bacana pela frente, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem bem.